Pense no céu estrelado em uma noite sem nuvens. Cada ponto de luz representa uma história, um passado e um mistério que muitos de nós nunca iremos compreender totalmente. Agora, imagine um instrumento tão poderoso que ele pode ver além do que os olhos humanos jamais imaginaram. O telescópio James Webb, lançado recentemente, é esse instrumento. Ele não apenas promete revelar os segredos do universo, mas também nos leva a uma pergunta profunda e provocativa. Será que suas descobertas provam ou refutam a existência de Deus? Antes de entrarmos nesse tema fascinante e profundamente desafiador, quero convidar você a se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes. Se você gosta de reflexões instigantes como essa, deixe o seu like, comente suas opiniões e compartilhe este vídeo com seus amigos. Prometo que as revelações que vamos explorar hoje poderão mudar a maneira como você enxerga a relação entre ciência, fé e os mistérios do universo. E fique até o final, porque a conclusão mais importante está reservada para o último momento deste vídeo. Agora, voltemos à questão central. O telescópio James Webb, com sua capacidade de enxergar bilhões de anos no passado, é um marco da ciência moderna. Ele foi projetado para explorar as primeiras luzes do universo, para desvendar a formação das primeiras galáxias e estrelas, e para buscar pistas sobre a existência de vida em outros planetas. Mas será que isso tudo tem algo a dizer sobre Deus? Essa é uma pergunta que teólogos, cientistas e filósofos têm debatido por séculos. Para entender melhor, precisamos falar sobre a relação histórica entre ciência e religião. Durante a Idade Média, a Igreja era a principal autoridade intelectual no mundo ocidental, e a ciência, em muitos aspectos, era vista como uma ferramenta para compreender a criação divina. No entanto, com o surgimento da Revolução Científica nos séculos seguintes, começamos a ver uma mudança. Copérnico, Galileu e Newton mostraram que o universo opera de acordo com leis naturais, que podem ser descritas matematicamente. Para alguns, isso diminuiu a necessidade de um Deus ativo no universo. Para outros, essas descobertas apenas reforçaram a complexidade e a majestade da criação divina. E hoje, com o James Webb, estamos diante de uma nova revolução. Este telescópio nos permite observar o universo com uma clareza sem precedentes, revelando imagens de galáxias que existiam quando o cosmos tinha apenas centenas de milhões de anos. Estamos literalmente olhando para o passado. Como isso impacta a fé? Será que essa capacidade de observar as origens do universo nos aproxima de Deus ou nos afasta? Um argumento frequentemente levantado por cientistas e filósofos críticos à religião é que, quanto mais a ciência avança, menos espaço sobra para Deus. Eles apontam que, no passado, fenômenos naturais como trovões, eclipses e até doenças eram atribuídos a ações divinas, mas que hoje sabemos que esses eventos têm explicações naturais. Sob essa perspectiva, o telescópio James Webb seria mais uma ferramenta para preencher lacunas no nosso conhecimento, empurrando Deus para uma área de irrelevância. Mas essa visão é simplista e negligencia a profundidade da questão. O físico e teólogo John Polkinghorne argumentou que ciência e religião não precisam ser rivais, mas sim parceiros em uma busca comum pela verdade. Ele sugeriu que, enquanto a ciência explica o como das coisas, a religião busca responder ao porquê. E aqui está a questão fundamental. Ao observarmos o universo com o James Webb, estamos apenas explorando o como ele funciona ou também nos aproximando do porquê ele existe. O impacto das imagens divulgadas pelo James Webb tem sido extraordinário. Galáxias dançando em espirais perfeitas, nebulosas coloridas que mais parecem obras de arte e sinais de elementos químicos que podem sugerir a presença de vida em outros lugares. Cada descoberta nos enche de maravilha,
mas também de perguntas. Por exemplo, se encontrarmos sinais claros de vida em outro planeta, isso abalaria a visão religiosa tradicional? Ou seria uma confirmação da grandiosidade e da diversidade da criação divina? A análise acadêmica e histórica crítica nos ajuda a entender que a relação entre descobertas científicas e crenças religiosas é complexa e multifacetada. Um exemplo clássico é a teoria do Big Bang. Quando foi proposta pela primeira vez, muitos cientistas rejeitaram a ideia, pois ela sugeria um momento de criação para o universo, algo que parecia ressoar com a narrativa religiosa. No entanto, hoje, a teoria é amplamente aceita e muitos religiosos a veem como compatível com a ideia de um Criador. Assim, ao explorarmos as fronteiras do universo com o James Webb, não estamos necessariamente provando ou refutando a existência de Deus. Estamos ampliando nossa compreensão do cosmos e, por extensão, de nós mesmos. Alguns verão a ordem e a beleza do universo como evidências de um Criador, enquanto outros poderão interpretá-las como frutos de processos naturais. Ambas as interpretações coexistem no espectro do pensamento humano. Agora quero ouvir de você. O que você acha que essas descobertas nos dizem sobre Deus? Será que o avanço da ciência está nos aproximando ou nos afastando de uma dimensão espiritual? Deixe suas opiniões nos comentários. Vamos continuar explorando juntos esse tema fascinante. Se gostou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes e compartilhar este vídeo com quem você acha que pode se interessar por essas reflexões profundas. Na próxima parte, vamos explorar como diferentes tradições religiosas interpretam a relação entre ciência e fé, e o que isso pode nos ensinar sobre o impacto do James Webb na teologia moderna. Continuando para a próxima parte do roteiro. Agora que estabelecemos o cenário inicial e introduzimos o impacto do telescópio James Webb na relação entre ciência e religião, é hora de aprofundarmos ainda mais essa análise. Vamos explorar como diferentes tradições religiosas têm lidado historicamente com os avanços científicos e o que isso nos diz sobre a interação entre fé e conhecimento. Imagine um cientista medieval observando os céus com um astrolábio, tentando compreender o movimento das estrelas. Naquela época, a astronomia não era apenas um esforço científico, ela era também um ato de devoção. Muitos estudiosos acreditavam que, ao desvendar os segredos do cosmos, estavam, de alguma forma, aproximando-se do Criador. Isso é visível, por exemplo, nos escritos de grandes pensadores como São Tomás de Aquino, que acreditava que a razão humana poderia ser usada para entender a vontade divina. Mas será que esse pensamento ainda se aplica no mundo moderno? O James Webb representa um salto gigantesco em nossa capacidade de investigar o universo, mas também nos força a revisitar essas questões fundamentais. Será que estamos, como aqueles astrônomos medievais, buscando entender algo maior? Ou será que estamos, como alguns sugerem, apenas desmontando mitos antigos? Tradições religiosas têm respondido a essas perguntas de formas variadas. No cristianismo, por exemplo, encontramos uma diversidade de interpretações sobre o papel da ciência. Alguns grupos defendem uma visão literal das Escrituras, insistindo que a Bíblia fornece todas as respostas necessárias sobre a origem e a natureza do universo. Para esses grupos, descobertas como as do James Webb podem ser vistas como ameaças, pois desafiam interpretações tradicionais. Por outro lado, há aqueles que enxergam a ciência como um complemento à fé, uma maneira de admirar ainda mais a obra do Criador. Outras religiões, como o hinduísmo e o budismo, oferecem perspectivas diferentes. Muitas tradições orientais não veem ciência e espiritualidade como forças opostas, mas sim como partes complementares de uma verdade maior. No hinduísmo, por exemplo, o conceito de Brahman, a realidade última que permeia tudo, poderia ser interpretado como compatível com a ideia de um universo em constante expansão e evolução,
como sugerem as descobertas do James Webb. Da mesma forma, no budismo, a impermanência e a interconexão de todas as coisas ressoam com a visão científica de um cosmos dinâmico e em transformação. A análise crítica da Bíblia nos leva a refletir sobre como a religião cristã também evoluiu para responder aos avanços científicos. Pense, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 1, que descreve a criação do mundo em 6 dias. Muitos estudiosos modernos, incluindo teólogos acadêmicos, interpretam essa narrativa não como um relato literal, mas como uma expressão poética e simbólica da relação entre Deus e sua criação. Quando colocamos essas interpretações em diálogo com as descobertas do James Webb, surge uma questão interessante. Até que ponto a ciência pode ajudar a recontextualizar essas passagens e oferecer novas maneiras de entendê-las? Outro ponto fascinante que merece destaque é a busca por vida em outros planetas. Uma das missões mais ambiciosas do telescópio James Webb é identificar atmosferas que possam abrigar condições para a vida. Isso nos leva a uma pergunta desafiadora. O que a descoberta de vida fora da Terra significaria para as religiões do mundo? Será que mudaria a maneira como percebemos nosso lugar no cosmos? Ou será que reforçaria a visão de que o universo é vasto, complexo e cheio de possibilidades que apontam para algo além de nós mesmos? A teologia moderna tem debatido essas questões há décadas. O teólogo alemão Wolfhard Pannenberg, por exemplo, argumentou que a revelação divina é compatível com o progresso humano, incluindo avanços científicos. Ele sugeriu que a ciência pode ser uma ferramenta para ampliar nossa compreensão do universo e, portanto, da criação divina. Por outro lado, críticos como Richard Dawkins afirmam que a ciência tornou Deus uma hipótese desnecessária, algo que os humanos criaram para preencher lacunas de ignorância que agora estamos superando. Mas será que essa visão é justa? Será que a ciência realmente exclui a necessidade de Deus? Ou será que ela apenas nos força a repensar nossa compreensão do divino? O James Webb, com suas imagens espetaculares e suas descobertas sobre o início do universo, não está apenas nos fornecendo dados, ele está nos confrontando com mistérios ainda maiores. De onde veio tudo isso? Por que existe algo em vez de nada? Essas perguntas, que ultrapassam os limites da ciência, continuam sendo profundamente teológicas. E aqui está um ponto crucial. A beleza e a complexidade do universo não são apenas fatos a serem analisados. Elas também evocam um senso de maravilha, esse sentimento de admiração que tantos experimentam ao ver as imagens capturadas pelo James Webb é algo que transcende a ciência. É uma experiência quase espiritual que nos lembra da nossa pequenez diante da vastidão do cosmos, mas também da nossa capacidade de compreender partes dele. Para muitos, essa mistura de humildade e capacidade é por si só uma prova da presença de algo maior. E você, como vê tudo isso? Acredita que as descobertas do James Webb nos aproximam de uma dimensão espiritual ou nos afastam dela? Compartilhe sua visão nos comentários, pois esse é um diálogo que queremos construir juntos. E se você ainda não se inscreveu no canal Além da Bíblia Cortes, aproveite este momento para fazê-lo. Temos muito mais conteúdo intrigante vindo por aí e você não vai querer perder. Na próxima parte, vamos analisar as implicações éticas e filosóficas das descobertas do James Webb, incluindo o impacto dessas revelações na maneira como entendemos nosso papel no universo. Prepare-se, porque estamos apenas começando a explorar a profundidade deste tema. Prosseguindo com a terceira parte do roteiro. Agora que já discutimos como o telescópio James Webb e suas descobertas podem impactar a relação entre ciência e religião, e exploramos como diferentes tradições religiosas enxergam esses avanços,
É hora de mergulharmos nas implicações filosóficas e éticas dessas revelações. Afinal, quando olhamos para as profundezas do cosmos, não estamos apenas desvendando os segredos das estrelas. Estamos também refletindo sobre nós mesmos, sobre nosso papel e nossa responsabilidade como parte deste vasto universo. Pense por um momento em como as imagens capturadas pelo telescópio James Webb têm o poder de nos fazer questionar a nossa própria existência. Quando vemos galáxias distantes formadas bilhões de anos atrás, estamos observando momentos que antecedem até mesmo a formação do nosso planeta. Isso nos coloca em perspectiva. Somos, essencialmente, uma pequena fração em um cosmos imenso, um piscar de olhos em termos cósmicos. Essa visão de humildade pode ser transformadora, mas também desafiante. Se somos tão pequenos, qual é o nosso propósito? Nossa existência tem algum significado intrínseco ou somos apenas o resultado de processos aleatórios do universo? Essas são perguntas que filósofos e teólogos têm debatido por séculos e que agora ganham uma nova urgência diante das descobertas modernas. No entanto, o James Webb também nos oferece uma oportunidade única de reflexão. Por exemplo, ao descobrirmos mais sobre como as galáxias se formam, como os planetas surgem e como elementos químicos essenciais à vida se espalham pelo cosmos, percebemos que nossa existência, por mais improvável que pareça, está entrelaçada com eventos cósmicos que ocorreram há bilhões de anos. Isso nos conecta ao universo de uma maneira profunda e misteriosa. A partir dessa perspectiva, alguns argumentariam que a ciência fortalece a noção de um Criador, ainda que de maneira indireta. O filósofo e matemático William Lane Craig, por exemplo, defende que a complexidade e a ordem do universo apontam para a existência de uma causa inicial inteligente. Ele cita o ajuste fino do cosmos, as condições incrivelmente específicas que permitiram a existência de vida, como uma evidência de que o universo não é um acidente, mas sim o resultado de um propósito. Por outro lado, críticos como o físico Stephen Hawking acreditavam que o universo pode ser explicado sem a necessidade de um Deus, argumentando que leis naturais, como a gravidade, são suficientes para originar tudo o que vemos. E aqui reside um dos grandes dilemas éticos e filosóficos levantados pelo telescópio James Webb. A busca por respostas definitivas sobre o cosmos pode, de alguma forma, tirar de nós o senso de mistério e reverência que sempre acompanhou a humanidade? Será que a ciência, ao responder muitas das nossas perguntas, pode nos deixar com um vazio existencial, onde tudo parece mecânico e sem propósito? Mas há outro lado dessa questão. Para muitas pessoas, a ciência não destrói o mistério. Ela o aprofunda. Cada nova descoberta do James Webb nos lembra de quão pouco sabemos. Por exemplo, ao encontrar galáxias mais antigas do que prevíamos ou ao identificar elementos que podem ser sinais de vida em atmosferas distantes, não estamos resolvendo o enigma do cosmos. Estamos adicionando novas camadas de complexidade a ele, e isso, para muitos, é uma experiência quase espiritual. Outra questão ética importante surge da busca por vida fora da Terra. Se o James Webb encontrar evidências convincentes de que não estamos sozinhos no universo, como isso impactaria nossa ética e moralidade? Historicamente, as religiões têm servido como uma base para nossos valores e para a definição do que significa ser humano. Mas e se descobrirmos que a vida não é exclusiva do nosso planeta? Será que isso nos obrigaria a repensar nossa visão sobre o que significa ser especial? Ou será que reforçaria nossa responsabilidade de cuidar não apenas da Terra, mas também de outras formas de vida que possamos encontrar? Essa reflexão é fundamental, porque vivemos em um momento crítico para o nosso planeta. O telescópio James Webb nos lembra da beleza e da vastidão do universo, mas também nos faz olhar para casa com uma nova perspectiva.
Em um cosmos tão vasto, a Terra é o único lar que conhecemos. Isso nos coloca diante de uma responsabilidade ética inescapável. Se somos capazes de observar galáxias distantes, não deveríamos também ser capazes de cuidar do nosso próprio mundo? Religiosos e ateus podem discordar sobre a origem do universo, mas a visão do James Webb traz uma mensagem que transcende crenças, a de que o cosmos é frágil e precioso, assim como a vida. A capacidade de capturar a luz das primeiras estrelas não é apenas um triunfo tecnológico, é também um convite para refletirmos sobre como usamos o conhecimento que adquirimos. Estamos usando a ciência para construir um futuro melhor, ou estamos apenas acumulando informações enquanto destruímos nosso próprio planeta? Essas são perguntas que quero deixar para você. Como você interpreta as descobertas do James Webb? Elas nos tornam mais responsáveis, mais humildes, ou nos deixam ainda mais confusos sobre nosso papel no universo? Quero ouvir sua opinião. Então deixe seus comentários abaixo. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Sua participação é fundamental para continuarmos explorando temas como este. Na última parte, vamos abordar a questão que iniciamos no início deste vídeo. Será que o James Webb, com todas as suas descobertas, prova ou refuta a existência de Deus? E como devemos lidar com as respostas, ou a falta delas, que o universo nos oferece? Finalizando com a última parte do roteiro, chegamos ao momento mais aguardado deste vídeo. A pergunta que iniciamos no início desta jornada. Será que o telescópio James Webb, com suas imagens incríveis e suas descobertas revolucionárias, prova ou refuta a existência de Deus? Essa questão é ao mesmo tempo filosófica, científica e profundamente pessoal. E para respondê-la, precisamos considerar tudo o que exploramos até agora. Pense novamente no que o James Webb nos revelou até agora. Ele nos mostrou galáxias que existiam antes mesmo que pudéssemos imaginar. Ele nos trouxe imagens que capturam a luz das primeiras estrelas do universo, viajando bilhões de anos até alcançar nossos olhos. Ele nos permitiu observar fenômenos cósmicos tão grandiosos que desafiam a compreensão humana. Mas, apesar de todas essas revelações, o telescópio James Webb não nos deu respostas definitivas sobre a existência de Deus. E talvez essa seja uma das lições mais importantes que podemos tirar dessa discussão. O James Webb é uma ferramenta extraordinária, mas ele é limitado ao campo da ciência. Ele pode explorar o físico, o mensurável, o visível. Ele pode nos dizer como as galáxias se formaram, como os planetas surgiram e até mesmo identificar sinais de moléculas que podem estar associadas à vida. Mas ele não pode responder a perguntas que transcendem o mundo material. Ele não pode medir o sentido da vida, o propósito da existência ou a ideia de transcendência. Essas são questões que pertencem a outro domínio, aquele da filosofia, da teologia e da experiência humana. A visão acadêmica histórico-crítica da Bíblia também nos ajuda a entender que a relação entre ciência e religião não precisa ser de conflito. Grandes estudiosos, como John Polkinghorne, que era físico e teólogo, argumentaram que ciência e fé são dois lados da mesma moeda. A ciência nos dá as ferramentas para entender o como, enquanto a fé nos ajuda a explorar o porquê. Polkinghorne acreditava que a ordem e a racionalidade do universo apontavam para uma mente criadora. Por outro lado, cientistas como Carl Sagan, que era um agnóstico declarado, viam o cosmos como algo profundamente inspirador, mas não como uma evidência de Deus. Ele dizia que o universo é tudo o que existe, tudo o que existiu e tudo o que existirá. O James Webb, portanto, não prova nem refuta Deus. Ele amplia nossa visão do cosmos e, ao fazer isso, nos convida a refletir sobre nossa própria visão do divino. Para alguns,
A vastidão e a beleza do universo são um testemunho claro da existência de um Criador. Para outros, a imensidão do cosmos reforça a ideia de que o universo é um lugar indiferente, sem propósito. Mas talvez a questão não seja se o James Webb pode ou não provar Deus. Talvez a questão seja o que fazemos com o conhecimento que ele nos oferece. Essa é a verdadeira essência da relação entre ciência e espiritualidade. Usar o que aprendemos para nos tornarmos mais conscientes, mais conectados e mais responsáveis. O James Webb nos lembra de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Ele nos mostra que, no grande esquema do universo, somos pequenos, mas, ao mesmo tempo, ele nos dá uma perspectiva única. Somos capazes de observar, de compreender e de nos maravilhar. E essa capacidade de se maravilhar é, para muitos, uma das maiores provas de que há algo transcendente em nós. E você, o que acha? Acha que as descobertas do James Webb aproximam ou afastam a ideia de Deus? Acha que o universo é prova de um Criador ou apenas um resultado de processos naturais? Deixe sua opinião nos comentários, pois queremos construir essa conversa juntos. E se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que você é alguém que valoriza a reflexão profunda, alguém disposto a questionar e explorar temas complexos. Antes de encerrar, quero lembrar você de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos que também se interessam por esses temas fascinantes. Temos muito mais conteúdos como este, e sua participação é fundamental para que continuemos trazendo reflexões tão profundas. Além disso, não se esqueça de conferir os vídeos sugeridos na tela final. Um deles dá continuidade a este tema, explorando como a descoberta de vida fora da Terra impactaria as religiões. O outro mergulha nas narrativas bíblicas sobre criação e como elas se relacionam com as descobertas científicas modernas. Não perca! O universo é vasto, misterioso e belo. E o James Webb, com todas as suas revelações, é um lembrete de que, por mais longe que cheguemos, sempre haverá mais perguntas do que respostas. Talvez, no fim, a verdadeira busca não seja por provas definitivas, mas por um entendimento mais profundo de nós mesmos e do lugar que ocupamos no cosmos. E essa busca, em si mesma, já é algo divino.